Amém? Isaías 43, versículo 13. Isaías capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, 13. Pode mudar a versão, por favor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha só, Deus é maravilhoso, e nós precisamos entender que está tudo na mão dele. Aconteceu uma coisa, agindo eu, quem impedirá? Está tudo nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, vamos confiar na bondade, na misericórdia do Senhor, diante de cada questão, diante de cada situação. Está acontecendo isso, Sofia, está acontecendo tal coisa, está tudo na mão de Deus, está tudo nas mãos do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, o dia nem chegou, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O que eu preciso entender? Às vezes, muitas vezes, nós esquecemos da soberania de Deus. Mas está acontecendo tal coisa por isso e por aquilo, por não sei que outro e tal. Não, querido, confia na soberania de Deus. Deus é soberano. Quer dizer o quê? Que até o diabo tem que se render a Deus. Mas está acontecendo tal coisa. Querido, Deus é soberano. Ele permitiu, ele ordenou, mas nada sai das mãos de Deus. Tá tudo na mão de Deus. É isso mesmo, tá tudo na mão de Deus. O Espírito Santo não levou Jesus lá para ser tentado pelo diabo? Não falou para Abraão oferecer o filho dele? Então vamos confiar na bondade de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Sabe o que é? Tal coisa tomou um rumo diferente. E agora, o que eu faço? Deus está conduzindo. A gente prega todo dia, né? Lê um versículo, lê uma palavra. Aí quando chega na nossa vez, a gente fala assim, será que Deus está no controle meu? Parece que Deus não está, não. Acho que não. Não. Pode sair do meu e do seu. Mas agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo. Ele não vai, nada vai impedir o agir de Deus. Não vai impedir o agir de Deus. Está decretado, tá. Mas eu preciso ser firme? Claro que nós precisamos ser firme. Nós precisamos buscar estar na presença de Deus? Claro, senão a gente perde o rumo. Por que perde o rumo? Porque existe um diabo que luta contra a nossa vida. Agora, o que eu preciso entender? Ainda, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Não tem nada que escapa da mão de Deus. Você lembra que Jesus falou? Que Jesus falou assim, que o meu pai me deu as ovelhas e nada pode tirá-las da mão do meu pai? Que ele é maior que tudo? Irmão, não existe. Ele aconteceu tal coisa. Daqui a pouco se ajeita. Mas eu preciso entender que nada, agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo. As coisas estão acontecendo. Pode até sair do meu e do seu controle, mas jamais vai sair da mão de Deus. Então o que eu vou fazer? Confiar, alinhar com a direção de Deus, não apoiar no entendimento, no nosso entendimento, mas crer na grandeza de Deus. Está acontecendo tal coisa? Não, continua buscando a Deus. Continua clamando. Eu vou continuar. Então, continua buscando. Não tem nada que escape das mãos de Deus. Os propósitos deles vão se cumprir. Se a coisa estiver indo muito para um lado só, Deus vem e endireita nós aqui. Deus, nesse caminho aqui eu tô indo.
Parece que as coisas estão pendendo para esse lado aqui, ó. Eu não sei o que eu faço agora. E agora? Não, filho, calma aí. Aí Deus vai... Aí as coisas vão se revelando e nós vamos entendendo. Confia, ó. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, não tem. Mas sabe o que é? Aconteceu tal coisa. Aconteceu tal coisa. Fique em paz, Deus está no controle de tudo. Por que eu vou ter meu coração? Ó, presta atenção. O projeto é maior do que eu e você. Deus criou um projeto. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu preciso entender? O projeto é maior que nós. O projeto de Deus para a salvação da humanidade é maior que nós. E diante da nossa vida, as coisas vão acontecer, porque tem um projeto maior acima da... mas... Não, filha, acima... Você faz parte... Ó, você tá aí, você faz parte do projeto. Você faz parte das coisas. Mas eu tenho um projeto maior. Eu vou fazer o quê? Entender que Deus está no controle de tudo. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Presta atenção. Jeremias 10, 23. Ó. Ó, no 23 diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Irmãos, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei de um passeio que a gente fez, que a gente foi pro parque. Lá no parque tinha uma montanha-russa. Aí, de repente, você tava descendo assim, dava um medo arretado. Peraí, senão vai... Segura o coração. Irmãos, sabe o que tava acontecendo? Era assim, ó, fazia umas curvas assim, aí tinha hora que virava pra cá. E tinha hora que você achava, vai virar pra cá, não virava pro outro lado. Sabe o que acontece? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Você pensa que vai virar pra cá, vira pra lá. Você pensa que vai descer, sobe. Aí você pensa, vai subir, agora vai descer. É assim. O que nós precisamos entender? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Olha só. Qual é a cidade lá que a mulher foi? Tá lá projetando. Prédio vai pra Singapura, vai ficar um mês lá ajudando. Daqui a pouco mudou os planos, não deu nada. Por quê? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do... sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Quer dizer o quê? Deus está no controle, ainda bem, glória a Deus, glorifica, porque se fosse por mim e por você, a gente já tinha descido ladeira abaixo. Na hora que era para subir, aí a gente descia, na hora que era para virar para um lado, a gente virava para o outro. Não, querido, Deus está dirigindo. Pai, aconteceu isso, tal coisa aconteceu, querido, eu preciso entender. Deus vai dando direção, né? Você tem que aprender a direção de Deus. Peraí, esse aqui tá indo para esse lado agora. Não, peraí, agora vai para esse lado. É assim, você tá lá no parque, lá o negócio parece que vai virar para cá, daqui a pouco vira para lá, você espera que vai virar para cá, não é. É uma montanha russa, uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá em cima, tá lá na montanha, lá daqui a pouco vai lá pro vale. Jesus, e agora? Filho, eu tô dirigindo... tem hora que você fala assim, e agora, Jesus? Aí ele fala assim, calma, que eu vou falar com você. Você não tá enxergando nada? Continua. Não tá entendendo também nada? Continua. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos.
A gente projeta uma coisa de manhã. Sabe lá Deus se nós vamos ter vida para fazer aquilo. Eu espero que sim, em nome de Jesus, né? Conserve nós, né, Jesus? Todos nós. Todos nós. O que nós precisamos entender? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Confia na bondade de Deus. Eu preciso entender que Deus está agindo e ninguém vai impedir. Ah, parece que agora arrebentou. Não arrebentou. Parece que agora não aconteceu. Deus está dirigindo as coisas, os nossos passos, as nossas atitudes. Ah, fechou negócio com fulano, não fechou com ciclano, foi para um tal lado, foi para o outro lado. Deus está dirigindo, porque muitas vezes nós vamos fazer coisas pela nossa... A gente já falou isso aqui, né? Geograficamente, pelas amizades. Ah, você tá num lugar, olha, tá assim e tal. Geograficamente, você vai para outro lugar, né? Aí aprende outras coisas. Deus está no controle. Ó, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Então não é o meu caminho, é de Deus, está na mão de Deus. Agora, nós precisamos entender o que, Deus? Ó, tô projetando isso aqui. Aí nós vamos. Tá projetando, filho? Então vai, que eu vou te dar força. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que desejam edificar, não acontece nada. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Salmo 127, 1 e 2. Aí o Senhor, muitos retardam o sono, acordam de madrugada e não receberão aquilo que Deus dá para o que os amam, mesmo que aqueles estejam dormindo. Isso quer dizer o quê? Nossa, estou lá num sono, ó Deus, Senhor, acho que eu perdi o tempo de tal coisa. Não perdeu, Deus está guardando o que é nosso, em nome de Jesus. Eu preciso me alegrar, porque ainda bem que não é nosso o nosso caminho, mas está na mão de Deus. Olha só, põe no 33:2 aí, 33:2, Jeremias. Só virar algumas folhas aí. 33:2 e 3. Ó. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isso para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Assim diz o Senhor que faz isto. É Deus que está fazendo. Assim, aí ele fala, o Senhor que faz isto. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para estabelecer o seu nome. Deus faz, para ele pôr a assinatura embaixo assim, ó. Foi eu, Deus, Criador dos céus e da terra. Você sabe que é eu agora, né? Aí a gente, oh Deus, obrigado, Senhor. Eu estava indo para um rumo, aí Deus vai... Não. Aí ele fala o que para nós? Para a gente se orientar? O próximo versículo, por favor, o 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Ele faz para que eu clame, para que eu não estou entendendo. Ah, Deus, ô Senhor, eu estava projetando ir para tal lugar, para fazer tal coisa. Você estava projetando? Você perguntou para mim? Perguntou? Não perguntou? Ah, então, era para você ter perguntado. Esqueceu de passar um... Você não passou um zap para mim não, filho? Filha, você não passou um zap não, perguntando? Porque já tá tudo certo aqui, ó. Já tá tudo certinho aqui, ó. Pra você fazer tal coisa. Ah, mas ó, você tá com medo? Eu vou com você. Não vou largar de sua mão, não. Vou te direcionar. As coisas vão acontecer. Clama a mim, que eu vou te responder. E anunciar-te-ei, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmão, o que eu preciso entender? Agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo. Antes que houvesse o dia, ele já é Deus. Antes que aquela situação... Olha, parece que Deus foi pego de surpresa. Nossa, você viu o que aconteceu? Já vamos ler aqui. Mas, será que Deus foi pego de surpresa? Jamais, querido. Jamais. Confia na bondade dele. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Não importa. A gente só precisa ter coragem. O pastor começou falando de Paulo aqui. Irmão,
O homem continuou pregando e a palavra continuou, porque agindo eu, quem impedirá? Ele estava na cadeia, mas a palavra não estava presa. Agindo eu, quem impedirá? Ele continuou mandando carta e o Lucas ia lá, pegava as cartas e levava para fulano, levava pra... E as coisas iam acontecendo. Por quê? Agindo eu, quem impedirá? Parece que tem pessoas que são maiores que os governantes das nações e tudo mais, e estão no poder e criam coisa, e cria isso, e cria um negócio que leva muita gente aqui dessa terra, e parece que está no controle, mas Deus é soberano. Em nome de Jesus, eu preciso entender. Não estou entendendo? Clama a mim, o Senhor que forma isso, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso para estabelecer o seu nome. O que ele fala assim, ó? É agora, viu? Vou assinar aqui, ó, assinado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foi eu que fiz, para você saber que eu sou Deus, tá? O seu caminho não é seu, não. Não vai achando que é seu, que não é. O meu também não é meu, não. É de Deus. Não é. Estamos na mão de Deus. O que eu vou fazer? Clamar e buscar a bondade, a misericórdia, porque Ele está agindo. Ah, tal coisa tomou tal rumo. Deus está agindo. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. 1, 2 e 3. Gênesis. Facinho, né? Só o primeiro livro aí. Ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vai lá. E disse Deus, haja luz e houve luz. Irmãos, enquanto Deus não jogar luz, eu vou continuar caminhando, porque o Espírito Santo está se movimentando. Ó, olha só. Esses dias eu tô executando um trabalho um pouquinho mais longe, né? Me indicaram e eu fui lá fazer. Aproveitei essa ocasião. E aí às vezes a gente volta de noite. Meu amigo, rodovia Castelo Branco de noite, 6 horas da tarde, 7 horas por ali, 6h30. É 40 minutos, mais ou menos. Irmãos, você não enxerga nada. Ó, é só ali no farol da moto e mais nada. O que ele fala aqui para nós no versículo 2? Ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. E agora? Trevas. Não estou enxergando nada. Tá uma escuridão arretada. Não. Mas o Espírito Santo continua se movimentando. Mesmo eu não enxergando o próximo. E agora, Jesus? O que eu faço? Olha no seu farol aí que vai dar tudo certo. Aí Jesus falou assim, ó, você tá entendendo a sua vida? As coisas estão acontecendo. Você não tá enxergando, não tá entendendo muito bem. Mas eu tô movimentando, é eu que faço isso, é eu que formo isso para estabelecer o meu nome. Para você saber que tem um Deus, que você não é seu, que você é meu. Paguei um alto preço na sua vida. Você não vai sair do meu propósito, do meu projeto, daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nós vamos até o fim, porque Deus já nos deu vitória. Mas Deus, eu tô meio assim, emocionado com algumas coisas. Não, filho, não é não. Você tá vendo aí as coisas? Eu vou deixar, vou apagar a luz um pouquinho, só pra você saber que eu sou Deus. Deus, você vai me deixar no escuro? Não, filho. Só pra você saber que o Espírito Santo continua se movimentando. Se você continuar confiando no que você tá vendo, na hora que você não vê, e aí, como é que você vai fazer? Então, continua crendo. Continua crendo. Continua crendo em nome de Jesus. Ele não perdeu, o projeto é maior. Agindo eu, quem impedirá?
continua crendo na bondade, na misericórdia de Deus. Ó, e a terra era sem forma e vazia. Deus, não estou entendendo nada. Tá tudo sem forma, tá vazio, as coisas eu não estou encaixando direito. Não, filho, não é para você encaixar, não. Para de tentar encaixar as coisas, para de tentar calcular. Agora acho que 3 horas da manhã, acho que vai passar um anjo aí, eu vou falar, não, filho, para de tentar calcular, de repente ele vai lá meio-dia e te visita, e você prepara um prato para ele lá, para os anjos, e ele vai te falar coisa que Deus fala assim, será que eu vou esconder alguma coisa do Abraão? Não, vai não. O que eu preciso entender? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está se movimentando. Não adianta agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo. Mas Deus continua agindo. O que eu quero trazer para nós? Agindo eu, quem impedirá? Aconteceu uma coisa? Aconteceu. Aí eu preciso entender que não sou eu que dou as cartas. Não é você que dá as cartas. Não é você que dá as cartas. Não sou eu que dou as cartas. É Deus. É Ele que dá as cartas. É Ele que, Ele que coordena as coisas. Tem coisa que você não entende agora. Tem coisa que você entende lá na frente. Se você passou algo parecido, aí a gente mais ou menos, mas tá tudo na mão de Deus. E que maravilha, porque cada dia você sabe que é um dia novo, e Ele cuidando das situações, cuidando das condições, e nós vamos viver a manifestação de Deus. Olha só, no Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Você saber que Ele é Deus, para eu saber que Ele é Deus, as coisas acontecem. Não apavore. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmão, Abraão, oi Deus, pode falar, Senhor. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu vou engrandecer o seu nome. Saiu, assinou a aliança com Deus. Cumpriu, Deus colocou algo na tua mão, te deu uma direção, te deu projetos no meio do caminho, nas coisas que estão acontecendo. Cumprir o projeto, pode ter certeza que você vai contar com o suporte de Deus até cumprir o projeto, até cumprir o propósito aqui. E às vezes o propósito vai muito mais além. Presta atenção. Um propósito que muitas pessoas às vezes não querem, outras desprezam, outras querem outro rumo. Por exemplo, ser mãe e pai. Qual que era o projeto de Deus para Maria e José? Ser mãe e pai de Jesus. Mas vai acontecer tal coisa, aí Deus foi falando com José, José, vai para tal lugar, leva o menino e tal, depois você volta com a mãe. E assim, às vezes eu fico querendo, olha, um mega projeto, tem um projeto que Ele colocou na nossa mão e faz parte das coisas que estão acontecendo, mas eu preciso entender que Ele tem aliança conosco. Abençoarei, versículo 3, e abençoar-te-ei, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso quer dizer o que? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer aliança, Deus firmando aliança. Eu preciso, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Aí Ló foi com ele. Irmão, o que nós precisamos entender? Deus honra a aliança conosco.
Ah, mas destemperou tudo aí o negócio. Deus continua honrando a aliança. Não tá nada na mão de ninguém. As coisas estão na mão de Deus. Ele usa quem Ele quiser. As coisas vão acontecer e nós vamos ver a manifestação de Deus. Ah, mas eu... Não, querido. Vamos ver a manifestação de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo. Eu coloco a minha confiança. Já entendi, ó. Deus está agindo. Ninguém vai impedir. O meu caminho não é meu. O meu espaço não é meu. Deus forma isso para estabelecer o nome dele. Então nós vamos... Deus forma isso? Tá bom. Então Deus vai estabelecer o nome dele. Aí o que eu... Deus, o Senhor está estabelecendo o seu nome, né? Tá mostrando que o Senhor é soberano. Tá bom, Deus, me fala aí, o que eu tenho que fazer? Calma, filho. Aguarda. Aguarda. Não apavora, não. Em nome... Não apavora. Aguarda aí que eu tô conduzindo as coisas. Não precisa apavorar. Você não está entendendo? O Espírito Santo continua se movimentando no meio da situação. Está escuro, continua caminhando. E como é que eu faço? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Traz a palavra. Não está entendendo? Está indo para a sua carne? Está indo para a minha carne? Traz a palavra, que aí nós vamos entender em nome de Jesus. Ô Abraão, é o seguinte. Filho, filha, eu tenho um projeto para você. Você topa? Topo, Deus. Então tá, vou honrar, vou engrandecer o seu nome. No meio do caminho, Gênesis 13, versículo 6. Só a folhinha do lado. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Os pastores do gado de Ló. E não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos. Ló foi com ele. Irmão, não tinha capacidade. Tem coisa que não vai capacitar a manifestação e o poder de Deus. Eu preciso, peraí, não, aconteceu uma coisa que é necessário fazer uma mudança. Deus não... Mas você acha... Mas por que... Mas tava lá tudo junto. Não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos. De maneira que não podiam habitar juntos. Irmão, o que Deus está fazendo? Será que... Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Versículo 8, vamos lá. E disse a Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os seus pastores entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Vai lá. 9. Depois vamos pular para 14, tá? Mas segura aí. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Querido, presta atenção. O que ele falou? Que agindo Deus, que impedirá? Deus não vai impedir. O que o Abraão entendeu? Quem está no controle de tudo é Deus. Quem está direcionando é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus não. É Deus que está agindo nas situações. Irmão, será que Deus sabia que o Abraão que os pastores do gado lá ia encrencar? É claro que Deus sabia. Deus é soberano. Ele está sempre à frente de tudo. Nós é que precisamos subir o nosso nível. Os meus pensamentos são mais altos, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Eu é que tenho que chegar lá no nível. Aí você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas está tudo na mão de Deus. Então o controle de tudo está com Deus. Nós precisamos ter sabedoria, porque o Abraão está falando para apartar aqui. Mas isso aqui não é contenda. É entendimento das coisas. Não era... Os pastores lá estavam brigando, né? O pessoal que cuidava dos animais lá.
Ó, é a minha hora de levar os animais para pastar, não comeram tudo ainda. Não, essa é a minha hora, deixa eu levar, tá me atrapalhando. Aí começou a dar... Ele falou assim, não vão brigar não, você pode escolher para onde você quer ir. Aparta de mim, irmão, é sabedoria, porque depois quando Ló ficou preso lá, o Abraão foi lá salvar ele. É diferente. Agora o que eu preciso entender? Tá tudo na mão de Deus. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Depois que o Ló afastou dele, Deus falou com ele. O que eu preciso entender? Irmão, é tremendo você ouvir a voz de Deus. É algo extraordinário. Aprenda a se alimentar com o que Deus tem. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender. Olha, você pega assim, ó, você abre a palavra assim, e Deus fala lá um trechinho de frase que você fala, um trechinho de frase, uma frase assim, ó. Às vezes um texto pequeno, 3 linhas, 2, 4 palavrinhas, ele fala, ó, eu sou contigo. Ó, só 3. Eu sou contigo, só 3. É o que nós precisamos, agindo. Aí ele fala assim, ó, eu tô agindo, ninguém vai impedir não, eu tô no controle de tudo, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu continuo no controle de tudo. O que eu preciso entender? Afastou ali, por quê? Porque tem coisa que Deus vai falar conosco diretamente e eu preciso aprender a depender 100% de Deus. Será que o Abraão estava ali com alguma questãozinha? Porque levou o Ló, era mais novo, ia ajudar, tinha alguém da família, alguma questão? Não sei. Mas eu preciso entender que diante de cada situação, Ele é conosco. Ó, Mateus 28:20, eis que, a metade do versículo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, agindo eu, quem impedirá? Ele está agindo. Então entenda, aconteceu uma coisa, glorifica a Deus, aconteceu outra, glorifica a Deus. Em todo tempo clame ao Senhor, para que eu e você possamos entender o que Ele está falando. O que Ele disse lá? Ó, o Espírito, vou deixar o Espírito Santo, põe aí o Espírito Santo, o último. Ó, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está conosco, o Espírito Santo de Deus, para sempre. Isso quer dizer o quê? No 26 vai falar que Ele vai ensinar, 26, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Aí o que eu vou... Ó, mas aquele Consolador é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele está agindo e o Espírito Santo está nos ensinando em cada situação, em nome de Jesus. Então vamos glorificar a Deus, em nome de Jesus. Vamos crer na bondade do Senhor, que Deus está agindo, não apavora não. Deus agindo, eu quem impedirá? Ó, antes que houvesse o dia, eu estou agindo. Aí ele vem falando todas essas coisas aqui, porque ele nos trata de maneira individual. Então você entende que não é do nosso caminho, é nosso. Os nossos passos não é nosso. Deus faz as coisas para mostrar, para colocar o nome dele lá. E diante de cada situação eu vou caminhar. O Espírito Santo está se movimentando. Irmão, obrigado porque Deus cuida da nossa vida. Amém. E o nosso caminho não é nosso. Amém?